sexto ano, como é que vocês estão? Nós estamos aqui para mais uma videoaula. Estamos com saudade de vocês, tá? Digo isso de coração. Nesse momento, nós iremos fazer a correção das páginas 59 e 60 do nosso livro. Na semana passada, vocês aprenderam aí o uso do mais com i e do mais sem o i. A gente viu que, embora eles tenham a mesma pronúncia, que pode confundir na escrita, pela fala a gente percebe pelo contexto, né? Então, por isso que nós aprendemos aí como utilizar o significado de cada um deles, tá bom? Então, olha só, nós vamos aqui para a página 59, tá? Vai para a página 59. É importante que você tenha o seu livro aberto nesse momento, tá bom? Para que você acompanhe as questões, porque nos nossos slides estão apenas as respostas, tá? Então, abram o seu livrinho, o livro de vocês na página 59, tá bom? No número 52, diz o seguinte: releia os trechos a seguir, extraídos dos textos estudados, e observe o sentido de mais, tá? Alguns dizem até mães, tá bom? Alguns dizem essa pronúncia. E mais com i. Use i se a palavra em destaque indicar maior intensidade, ou o se a palavra indicar oposição ou algo não esperado. Então vamos lá. Mais com a, mais sem i, todos os dois têm a, né? O mais sem i, é importante que você tenha isso em mente. Ele pode ser substituído por algumas palavras, como porém, contudo, entretanto, mas, por hora, tá, nós vamos substituir por porém. Então, se numa frase, digamos que seja assim, complete mais com i ou mais sem o i, né? Com mais ou mais. E você agora não sabe ler uma frase agora, hein? É o mais com i, é o mais sem i. Você pode substituir por porém, e isso, se der certo, se ficar coerente, ou seja, se ficar lógico, você encaixando porém e, opa, deu certo. Como aqui, por exemplo, vamos ler a primeira frase, ó, diz assim, ó: à medida que ia crescendo, as minhas obrigações eram maiores, mas sobrava sempre tempo para os meus passatempos. Então, se eu coloco assim, porém, sobrava sempre tempo. Opa, encaixou perfeito. Então, se o porém encaixou, é porque eu vou usar o mais sem o i. O mais sem o i é oposição. É quando eu digo uma coisa no primeiro momento, daqui a pouco eu digo outra, contrariando o que eu disse anteriormente. Tá bom? Então, essa é uma dica. Depois nós vamos ver uma outra dica do mais sem o i, tá? Então, aí tá a resposta, é a letrinha O de oposição, tá ok? B. O deserto que rodeia o Egito está cheio de animais perigosos. Há leões e touros selvagens capazes de derrubar o melhor cavaleiro. Contudo, nas zonas onde há pastos, habitam animais fantásticos. Um dos mais velozes é a avestruz. Aqui é o mais com i. O mais com i seria até mesmo o antônimo de menos, tá bom? O antônimo de menos, e aqui também significa intensidade. Então, eu posso substituir por menos, tá? Por porém ou por menos. Se eu encaixar o menos e der certo, opa, é porque eu vou usar o mais com i. Tá ok? Então, é preciso que tenha bastante atenção. Não é difícil, é só ter atenção. Vamos ler colocando menos no lugar para ver se dá certo? Diz assim, ó: um dos menos velozes é a avestruz. Opa, deu certo. Se o menos deu certo, vai ser o mais com i. Beleza? Intensidade, tá? Letra C, aqui, ó. Vamos ler só o finalzinho da frase, tá bom? Objetos a que mais me apeguei. Eu poderia dizer a que menos me apeguei. Tá vendo? Mais com i. Então aqui, ó, intensidade. O mais com i, ele sempre vai se referir, em algumas situações, perdão, ele vai se referir à intensidade. Em outras situações, vai ser uma soma. Eu mais minha amiga fomos ao shopping. Mais com i. Soma, nós duas. Tá bom? Letra D.
No lado norte, a parte mais alta da cidade, mais uma vez, intensidade, tá bom? Mais com I. Se eu colocasse menos, também ficaria perfeito, tá bom? Letra E. Fiquei sabendo que o Lorindo, meu amigo de Santana, tinha perguntado por mim para minha tia Vilma, antes de ele ir pescar no Rio Jacaré. Mas na pescaria, olha, usei o mais, posso substituir por porém. Então aqui, ó, eu tenho O de oposição. Letra F, olha, eu tenho mais aqui, tá bom? Sem o I. Reparem que quando nós estivermos o mais sem o I, além de nós podermos substituir por porém, reparem que antes do mais sem o I, eu terei ou uma vírgula ou um ponto. É muito simples. Opa, vi uma vírgula, vi um ponto, está pedindo para completar com mais com I ou sem I? Opa, vai ser o mais sem o I. Tá? Então, repare que você tem uma vírgula. Vamos reparar isso em outros momentos também. Tá? Letra G, mais com I, então vai ser intensidade. Letra H, o mais ou mães, O de oposição. E a letrinha I, o leite tem, mas sem vaca é de soja. Então, mais sem o I, oposição mais uma vez. Podemos substituir por porém. Tá? Vamos lá para o próximo slide. Número 53. Usamos mais aqui, ó, mais ou mais sem I para introduzir uma oposição, para anunciar algo contrário ao fato anterior, algo não esperado. Já explicamos isso, né? Usamos mais com I para intensificar uma característica ou uma ação. Característica repetiu duas vezes, tá? Mas considere apenas uma. Então, essa é a resposta do número 53, algo que nós já conversamos anteriormente. Virem a página de vocês, página 60 agora, tá? Número 54. O número 54 vocês vão completar com mais, com I ou sem I. Então, a primeira, morávamos no topo de um morro que mais um pouco parecia que se ia chegar ao céu, ok? Agora veja o próximo. Mas eu e o Jairo andamos lá para cima e vimos fazendas de café e bois. Então aqui, queridos, repare que o segundo é o mais sem o I. Mas o que tem antes dele? Tem uma vírgula. Tá vendo como que aquela dica funciona? Você também poderia substituir por porém, porque os dois são sinônimos. Mais e porém, sinônimos. Os dois são de oposição. O terceiro é mais com I, tá? Se você colocasse menos também, teria uma certa coerência, tá? Próximo lá no finalzinho, último, ó, no começo tínhamos poucos vizinhos, somente uns 4 ou 5, mas para estudar, eu e meus irmãos menores tivemos que ir para o centro, na escola Cônego Ulisses. Então, olha, eu não tenho uma vírgula ao lado do mais, mas eu tenho um ponto, vírgula ou ponto, antes vai ser o quê? Mais sem o I, tá bom? Então, essa é a nossa correção. É muito simples, não é difícil, uma matéria simples. Quando a gente aprende a usá-la, a gente com certeza tem uma melhor escrita. Tá? Que Deus abençoe vocês, até a nossa próxima aula. Tudo de bom. Beijo grande.